Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos para a nossa sétima aula de Geografia, no capítulo 4, né? Como vocês podem ver, nós vamos estudar, né? Vamos aprender mais sobre o crescimento populacional. Já falamos do primeiro capítulo, segundo, terceiro, né? O primeiro capítulo foi sobre a nossa prova, né, parcial, foi, né, diversidade populacional. O segundo capítulo nós já estudamos sobre organização populacional. O terceiro capítulo nós vimos, né, parte demográfica, demografia, né, o censo demográfico, né, e agora nós vamos para o quarto capítulo, que é crescimento populacional, certo? Então, gente, aqui nós temos, como vocês podem ver, né, crescimento populacional, aqui nós temos, né, uma pessoa representando a população, né, o crescimento a partir do nascimento, né. Então, aqui tem o nascimento e aí vai crescendo, né, também, né, além do ser vivo, né, crescendo, tem também a população, né? Ele mostra aqui que o bebê está, né, vendo aqui que está crescendo cada vez mais. E como que acontecia isso, crescer cada vez mais na família? Era antigamente, no passado, pessoal, muito no tempo da avó de vocês, bisavó, todas as famílias antigas, né, eles tinham muitos filhos, né, a família sempre crescia mais. A mãe tinha um filho, era uma escadinha, né, como a gente diz, né, tinha um filho, aí cresceu um pouquinho, aí já estava, né, esperando o outro, certo? Então, assim, muitos filhos, né, antigamente, muitas famílias tinham muitos filhos. Por exemplo, não é tão antigamente, por exemplo, a minha família, né, lá em casa, na casa da minha mãe. Minha mãe teve 4 meninas, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Ela só tinha meninas, só meninas. Eram eu e mais três, né? Que as nossas irmãs. E aí, minha mãe, né, queria ter um menino, né? Então, ela tentou novamente. E veio um menino, um rapaz. Então, meu irmão, só tem um irmão na família. Então, são 5 mulheres, né? Aliás, 4 mulheres e um homem, certo? Porque não foi, né, muito filhos, cinco filhos, 5 filhos não é muito, né, muitos filhos. Então, né, hoje em dia, no máximo, né, quer 2, um casal, ou 3, estourando 3, né? Então, você pode até perguntar, fazer uma pesquisa em casa, né, com os bisavós de vocês, com a avó, ou outras pessoas que já são bem, já tem bastante anos, né? Já tem bem antigos. Vocês perguntam como era antigamente a natalidade, como era na família, nascia muito, ou então com a avó mesmo, vocês perguntam a avó de vocês, aí vocês fazem uma pesquisa, tá? Porque na questão do livro pede também, certo? Então, eu vou iniciar aqui com o texto, tá? Crescimento populacional. Nesse capítulo você vai estudar os principais fatores que contribuem para o crescimento populacional brasileiro e as consequências desse crescimento. Então aqui, ó, gente, tem assim, ó, o que você vê na imagem lá, né? O que a imagem retrata? Nascimento, né? Na maternidade, né? O crescimento populacional também, nas pessoas crescendo, também pode ser isso. Você sabe que local é esse? Sim, olha só, maternidade, hospital, não é isso? Qual é a relação desse local com a demografia e o crescimento populacional? Porque tem a pesquisa, demografia é a pesquisa, né, que é saber da pesquisa que as características da população, né, e o crescimento populacional é que vai nascendo e vai cada vez aumentando a população, não é? E aqui nós temos o seguinte, ó, você sabia que a quantidade de filhos por família vem diminuindo? Converse com sua família e pergunte quantos filhos os seus bisavós e avós tiveram.
quantos filhos os seus pais tiveram. Aí você vai fazer a diferença, você vai ver a diferença, tá bom? Aí depois a gente comenta mais, tá? Olha só, gente, os fatores do crescimento populacional. As alterações no número de habitantes de um lugar podem ocorrer por três motivos principais, que é o nascimento, né, mortes e migração. Né? O nascimento de criança, as pessoas morrem também, né, por morte e por migração, quer dizer, outras pessoas vêm de outros lugares, outros países, outros e vêm para cá, né? Ou para a cidade mesmo, né? Outra cidade. Então, a taxa de natalidade indica o número de nascimento em determinada região em um período de um ano para cada grupo de 1.000 habitantes. Se a taxa de natalidade de um município for de 7% significa que cada grupo tem 1.000 pessoas. Nascem 7 a cada ano. Enquanto pessoas nascem, outras morrem, e por isso é necessário conhecer a taxa de mortalidade, que indica o número de pessoas falecidas para cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Digamos que no mesmo município citado anteriormente a taxa de mortalidade seja 4%, ou seja, em cada grupo de 1.000 pessoas, 4 morrem a cada ano. Com base nesses dois indicadores, é definida a taxa de crescimento natural, que indica quando uma população cresce ou diminui a cada ano. Esses dados são alcançados com base na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Aqui, deixa eu afastar só um pouquinho para cá. Pronto. Se utilizamos o mesmo exemplo no município, veremos que a taxa de natalidade é de 7% e a taxa de mortalidade é de 4%. Calculando a diferença entre as duas taxas, chegamos a um crescimento natural de 3%. Ou seja, a população do município cresce em 3 pessoas para cada grupo de 1.000 no período de um ano. Aqui, gente, nós temos uma atividade, certo? Essa atividade é relação ao texto, ao enunciado que está aqui, ao problema que está aqui, né? Vocês vão entender, eu vou explicar direitinho, tá bom? Então, agora você já conhece alguns dos principais indicadores demográficos. Que tal fazer um papel de demográfico? Para isso, resolva o problema a seguir com a ajuda de seu professor. O município de Gato Malhado contou em 2019 com a população de 52 pessoas. A taxa de natalidade de Gato Malhado é de 12% e a taxa de mortalidade é de 8%. Calcule a taxa de crescimento natural do município. Então, nós pegamos 12%, olha que é o 12, olha só, 12, multiplica por 52 pessoas, que é por 52, ó. Então, vai dar igual a 642 pessoas, né? Então, quantas pessoas nasceram para cada 1.000 habitantes no município de Gato Malhado em 2019? 642 pessoas, certo, gente? Na segunda questão, quantas pessoas faleceram para cada 1.000 habitantes no grupo de Gato Malhado em 2019? Aí, só que agora a gente vai pegar o total, né, de 52 pessoas, tá aqui, ó, 52.000 pessoas, né, e vai multiplicar por quem? Quem faleceu. Qual era a taxa de mortalidade? 8%, ó, tá aqui, ó, 8%, certo? Então, a gente multiplica, que vai dar igual a quanto? 416 habitantes, certo? Então, quantas pessoas faleceram para cada 1.000 habitantes do município de Gato Malhado em 2019? 416 habitantes, certo? Terceira questão. Agora a gente vai fazer a taxa de crescimento natural do município de Gato Malhado. É de
4%. Por quê? Vou lhe explicar. 12%, olha só, 12% é a taxa de mortalidade, certo? Então, você vai subtrair por 8% de quê? De mortalidade, né? 12% é o quê? É a natalidade e 8% é a mortalidade. Então, você diminui, né? Você vai fazer o quê? A subtração. Então, 12, né, por cento menos 8% vai dar igual a quanto? 4%, tá? Então, a taxa de crescimento natural do município de Gato Malhado é de 4%, certo, pessoal? Agora nós vamos estudar um pouco sobre migrações, tá? Então, há outro fator que contribui para a alteração do número de pessoas de determinado lugar, que não está relacionado a nascimento ou mortes, mas sim ao movimento de pessoas, à vontade que muitas possuem de deixar um local para viver em outro, ou seja, o fenômeno conhecido como migração, né, por migração. Lembre-se de que a migração pode ser classificada como interna ou quando dentro de um país que é internacional, quando ocorre entre países diferentes. Então, aqui, tanto ela pode ser interna, né, a migração interna dentro do nosso país, né, ou como também a internacional, que ocorre para outro país diferente, certo? Conheça quem é. Kunito Miyasaka nasceu em 15 de julho de 1889 na pequena aldeia de Fumide Toyoda, né? Localizada na cidade de Suva, província de Nagano, no Japão. Desde a infância demonstrou vontade de conhecer novos horizontes. Para tanto, dedicou-se aos estudos e se destacou como peça importante na migração japonesa na América do Sul. A primeira experiência foi no Japão, do Japão foi no Peru e no Chile em 1913 e 1919. Ao representar uma empresa japonesa de imigração, onde pôde auxiliar muitas pessoas, chegou ao Brasil em 1931 para administrar as colônias japonesas que se instalaram no país. Foram 50 anos dedicando-se a ajudar o povo japonês. Fundou o Banco América do Sul, junto com o senhor Carlos Ishiyuki Kato, no ano de 1940, com o intuito de servir a colônia japonesa no Brasil. Em 1951, instituiu a CIA, Produtores de Armazéns Gerais, a fim de financiar produtos de café. Em 1959, inaugurou a campanha de seguros América do Sul e a Exacta também foi presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e associa e assistência social Bunikino, né? Bunikino. Morreu aos 88 anos no dia 21 de março de 1977. Em dezembro do mesmo ano, o governo japonês lhe concedeu uma homenagem póstuma pelos relevantes serviços prestados ao país, condecorado com a Ordem do Tesouro Sagrado. Desculpe, gente, seguro sagrado. Agora nós vamos aqui para um jogo. Esse jogo nós vamos acertar com certeza, né? Responda ao censo, né? Vamos participar, né, do censo 2019, tá bom? Então aqui vocês vão responder corretamente as perguntas feitas juntamente com a tia Cris, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente for colocar a resposta, tá certo? Então, vamos lá.
Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Os censos são realizados a cada 10 anos, né? E durante esse período são o quê? Ah, são 10 anos, né? Estima-se que é realizado milhares de recenseadores. Muito bem, letra D. Agora vamos para a segunda. O censo demográfico é muito importante para as políticas públicas de um país, por isso é importante responder as perguntas veracidade, as perguntas da verdadeira, que seja sincero, né? As respostas que eles fazem, as perguntas que eles fazem. Selecione a alternativa que demonstra alguns indicadores demográficos que podem ser gerados com base nas respostas dadas os recenseadores no censo 2020. Então, aqui, ó, a taxa de natalidade e escolaridade não é, a taxa de fecundidade, a altura média também não é, né? Segunda, a taxa de natalidade também não é a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de esse aqui. Muito bem. Pronto. Agora, os dados coletados pelo censo pergunta geral, os dados permitem gerar os dados das taxas de natalidade, mortalidade e crescimento natural. Uma das alternativas abaixo demonstra corretamente qual a relação entre esses dados. Opa. A taxa de crescimento natural vestida através de diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de... Acho que é a primeira. Muito bem, pronto. Agora, gente, vamos para a última, né? Sobre o êxito rural. É correto? Lembra que eu até expliquei? O êxito rural é aquelas pessoas que saem, né, da zona rural, do campo, para a cidade. Então, vamos procurar aqui qual a opção verdadeira. Pronto. É o movimento de saída do campo em direção à cidade. Essa é a B. Viu? Agora vamos para a próxima, acho que essa é a última. O deslocamento de pessoas é muito importante para a formação da população. Esse fenômeno é chamado migração. Os migrantes podem ter um papel diferente na formação populacional de um país. Selecione a alternativa que realiza corretamente os conceitos sobre migração. Migração, ele sai de um país, né, do seu país de origem, para cá, não é? Então, ela será movimento de entrada e saída de pessoas não influenciam o total da população, saída, não. Deslocamento de pessoas dentro de uma migração. As pessoas que vão para outras nações têm por objetivo ocupar as cargas mais bem remuneradas do país, recebendo por estrangeiros, também não. Aquele que sai de um país e vão para outros são considerados emigrantes no país de onde saíram e imigrantes no país que receberam. Não, então para mim que é a primeira. Não, não é. Então essa, a última é. Fiquei em dúvida. Pronto, deu certo. Parabéns! Tive um erro por conta desse final. Mas é porque como eu não prestei atenção na hora de responder, não é? Mas assim mesmo deu certo as respostas, a maioria, né? Que bom. Gente, agora nós vamos para a nossa página, deixa eu ver, 205. Nós vamos até a 205. Consequências do crescimento populacional. Quando o crescimento populacional ocorre de forma muito intensa, pode trazer problemas para o local. Foi o que ocorreu em muitas cidades brasileiras no século passado. A chegada de diferentes tecnologias industriais que não estavam disponíveis em nosso país aqui até aquele momento alterou as características de trabalho, com o uso de máquinas agrícolas, desculpe, gente, como tratores, semeadeiras e colheitadeiras, e a introdução de defensivos agrícolas.
Com isso, boa parte dos trabalhadores rurais que eram empregados foi substituído por máquinas e outros insumos agrícolas, tornando o trabalho mais eficiente e rápido. Isso levou a uma grande redução da oportunidade de trabalho e renda nas áreas rurais. Além disso, as pequenas propriedades rurais, cujos proprietários não tinham nenhum direito, né, e não tinham dinheiro, né, era para investir nas novas tecnologias, né, disponíveis, não podiam mais competir, pois as propriedades grandes, né, podiam mais competir com as propriedades grandes que participavam da agricultura comercial, praticavam a agricultura comercial de monocultura em larga escala. Muitos pequenos proprietários venderam suas terras para grandes fazendeiros e os empregados rurais, né, migraram para as grandes cidades brasileiras, onde as atividades industriais estavam em desenvolvimento, o que significa oportunidade de trabalho e de renda, né, para as pessoas que ainda, né, que eles têm ainda dificuldade ou antes viviam no campo, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar da página 201 à página 205. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham feito as atividades que nós fizemos, né? E preste atenção na agenda, quando vai os recados, as solicitações, tá? Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem. Até as próximas aulas. Beijo, tchau, tchau.